Olá, gente querida! Hoje é o dia 1º de abril, sexta-feira. E não é o dia da mentira, é o dia da verdade, é o dia de Jesus. É o dia do Evangelho na sua vida, na sua família, na sua comunidade eclesial, no seu coração. O texto de hoje é tão lindo, é de João, capítulo 7, versículos 1 e 2, depois o versículo 10, e finalmente versículos 25 a 30. Naquele tempo, Jesus andava percorrendo a Galileia, evitava andar pela Judeia, porque os judeus procuravam matá-lo. Entretanto, aproximava-se a festa judaica das tendas. Quando seus irmãos já tinham subido, então também ele subiu para a festa. Não publicamente, mas sim como que às escondidas. Alguns habitantes de Jerusalém disseram então: Não é este a quem procuram matar? Eis que fala em público e nada lhe dizem. Será que as autoridades reconheceram que ele é o Messias? Mas este nós sabemos de onde é. O Cristo, quando vier, ninguém saberá de onde ele é. Em alta voz, Jesus ensinava no templo, dizendo: Vós me conheceis e sabeis de onde sou. Eu não vim por mim mesmo, mas o que me enviou é fidedigno. A esse não o conheceis, mas eu o conheço, porque venho da parte dele, e ele foi quem me enviou. Então queriam prendê-lo, mas ninguém pôs a mão nele, porque ainda não tinha chegado a sua hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, estamos subindo com Jesus a Jerusalém. O versículo 1 começa com este enquadramento do ponto de vista temporal e também do ponto de vista espacial. Jesus abandona definitivamente a Galileia e a partir do capítulo 7, versículo 1, começa o processo da viagem de Jesus para a Judeia, para Jerusalém. Até aí ele evitava a Judeia, porque vocês recordem que lá no capítulo 5, as autoridades judaicas já decidiram que iria matar Jesus. É bom recordar também no Evangelho de Marcos, por exemplo, capítulo 3, versículo 6. Ali eles decidem que iriam matar Jesus. Então, no capítulo 5 de João, as autoridades judaicas muitas vezes são chamadas simplesmente de os judeus. Quando vocês encontrarem a expressão os judeus no Evangelho de João, na maioria das vezes significa as autoridades judaicas, isto é, o sinédrio, doutores da lei, anciãos do povo e os chefes dos sacerdotes. Então, decidiram matar Jesus no capítulo 5 de João. Mesmo assim, Jesus deixa a Galileia, onde desenvolveu o seu ministério público até aquele momento, e ele vai também para Jerusalém, porque é a ocasião de uma festa. Esta festa é a festa das tendas. É importante dizer duas palavras sobre esta festa das tendas. A festa das tendas é também chamada de festa das cabanas. Em hebraico se diz Sukkot. Sukkot. Na verdade, ela se tornou uma festa tão popular que muitas vezes era chamada simplesmente de a festa. Quando se dizia a festa, era exatamente a festa da Páscoa. Desculpe, a festa das tendas. Agora, em Israel havia 3, podemos até dizer 4, grandes festas anuais de peregrinação a Jerusalém, ao templo. A primeira era a festa da Páscoa, Pessach. A segunda era exatamente a festa das semanas, 7 semanas depois da Páscoa, ou Pentecostes, também chamada em hebraico de Shavuot. Depois a festa das cabanas ou tendas, chamada de Sukkot. E finalmente
o grande dia das expiações, Yom Kippur. Lá no livro do Levítico, capítulo 23, versículos 34 a 43, ali se fala da festa das tendas ou festa das cabanas. Era uma festa exatamente para celebrar o final das colheitas. Era uma festa de outono. E também se celebrava o final da vindima, isto é, da colheita das uvas. Era a festa mais alegre. Quase no final do ano civil, é celebrada mais ou menos de setembro para outubro. E aí, como era festa de conclusão das colheitas, muitos iam a Jerusalém para fazerem duas coisas, sobretudo. Primeiro, agradecer a Deus. Agradecer a Deus pelo dom das colheitas, pelo dom das uvas, pelo dom do trigo, pelo dom dos figos. Mas também era a oportunidade para se fazer muitas súplicas a Deus para que haja chuva no ano subsequente, no ano seguinte. Ora, como a gente pode supor, estas cabanas, estas tendas, também têm uma vinculação com o período em que o povo de Israel passou na travessia do deserto. O povo viveu em tendas, em cabanas. Por isso, ainda hoje, os judeus fabricam pequenas tendas para simbolizar historicamente esse período em que Israel passou no deserto na travessia entre o Egito e a Terra da Promessa. Ora, como se fazem as orações para se pedir a chuva, recorda-se o grande milagre da água, a água da rocha. E vocês sabem que a água que brota da rocha é símbolo da Torá, é símbolo da lei mosaica. Para nós cristãos e para Jesus, e isso ele mesmo vai dizer no final do capítulo 7, dos versículos 37 a 39, ali Jesus diz que essa água, na verdade, é o dom do Espírito Santo. É nesse contexto que se fazia uma grande procissão da fonte de Gihon, lá na piscina de Siloé, e se trazia água para fazer a aspersão das pessoas que estavam no templo. Nesse contexto também havia uma grande procissão luminosa, a Candelária. E Jesus vai dizer no capítulo 8 do Evangelho de João que ele é a luz do mundo. João 8,12. Essa festa, na verdade, incorporou muitas expectativas messiânicas. Então, veja bem, ação de graças pelas colheitas, pedido de chuvas para o ano seguinte, reflexão teológica sobre o fim dos tempos. É nesse contexto que os habitantes de Jerusalém, quando percebem que Jesus está em Jerusalém e ensina no templo, então os moradores de Jerusalém logo dizem: "Oxente, não é este a quem as autoridades judaicas estão querendo matar?" Eles já sabiam do desejo do Sinédrio de matar Jesus. Agora veem Jesus ensinando no templo e nenhuma das autoridades judaicas o prende. Jesus fala publicamente. Por isso os habitantes de Jerusalém se perguntam: ora, estas autoridades judaicas não dizem nada contra Jesus? Será que as autoridades judaicas reconheceram que Jesus é o Messias? Aliás, é bom explicar, a palavra Messias é a palavra hebraica e aramaica. Em grego, essa mesma palavra se traduz por Cristo, Christos. Então, Mashiach, em hebraico e aramaico. Christos, em grego, as duas palavras significam a mesma coisa, ungido. Jesus é o ungido de Deus, o consagrado, o eleito, abençoado, separado e enviado em missão. Então, como os líderes judeus, as autoridades judaicas, não executaram o plano de matar Jesus, os moradores então se perguntam: ora, será que eles começaram a confiar na identidade messiânica de Jesus? Jesus, então, no templo, continua ensinando. Os moradores judeus dizem: ora, ele não pode ser o Messias.
Por que ele não é o Messias? Ora, porque este Jesus, nós sabemos de onde é. Ele é de Nazaré da Galileia. Quando o Messias vier, ninguém sabe de onde ele é, porque ele não tem origem definida. Na verdade, São João está querendo dizer teologicamente que a sua origem é o Pai. Então, o Messias, quando vier, não tem uma origem física, um lugar definido. A origem do Messias é Deus Pai. E aqui, nos versículos 28 a 30, se desenvolve uma bela teologia da unidade entre o Pai e o Filho. E vocês sabem que por trás desta unidade entre o Pai e o Filho está a pneumatologia, isto é, o Espírito Santo. Vós me conheceis e sabeis de onde eu sou, diz Jesus no templo ensinando em Jerusalém. Isto é, os moradores de Jerusalém conhecem o homem Jesus, conhecem pela razão. Mas esse conhecimento fica no nível mais raso. Eles sabem que Jesus é de Nazaré, mas eles não conhecem a origem profunda de Jesus. Ao revelar-se, Jesus, na verdade, revela o Pai. Jesus diz: eu não vim por mim mesmo. Aquele que me enviou é fiel, é fidedigno. E a ele, vocês não o conhecem. Percebam como são duras as palavras de Jesus. Ele é o enviado do Pai, sua missão provém do Pai, e ele realiza sua missão na força do Espírito Santo. E Jesus diz com todas as letras para os moradores de Jerusalém, para os judeus, para as autoridades judaicas, que ao Pai, mesmo eles tendo as Escrituras, mesmo eles tendo Moisés, ao Pai eles não conhecem. Deus, na verdade, cumpre as suas promessas. Os judeus não reconhecem, não conhecem o Pai, exatamente porque não aceitam a revelação que o Filho Jesus Cristo faz. Quem quer conhecer o Pai precisa necessariamente acolher a revelação do Filho. A revelação do Filho Jesus Cristo, na travessia do deserto da nossa existência, é a única condição para se conhecer verdadeiramente o Pai. E isso se faz na luz e na força do Espírito Santo. Jesus diz: eu o conheço. A minha origem é nele, é dele. Eu venho da parte dele. Foi ele que me enviou. Conhecer na Bíblia não é simplesmente um conhecimento racional, intelectivo. O conhecimento é amor, é comunhão, é amizade profunda. É esta comunhão de vida absoluta entre o Pai e o Filho na força e na luz do Espírito. Conhecer o Pai é aceitar a revelação de Jesus Cristo. No final, versículo 30, eles querem prender Jesus, continuam com o mesmo objetivo, mas ninguém tem coragem de colocar a mão nele, porque a hora de Jesus ainda não chegou. Esta hora é a hora da morte e da ressurreição, é o mistério pascal. E isso tudo acontece por amor de nós. Para a nossa oração no dia de hoje, guardemos: a subida de Jesus a Jerusalém na festa das tendas é sinal de bênção. A bênção das chuvas, a bênção das colheitas. Mas também de súplica pelas chuvas abundantes para o ano seguinte. Ao mesmo tempo, a festa das tendas fala da escatologia, do fim dos tempos, da colheita definitiva em Deus. O texto de hoje nos diz que Cristo é o enviado do Pai. Ele revela plenamente o Pai. Quem quiser conhecer o Pai, precisa conhecer, amar e acolher Jesus. Querem matá-lo, querem prendê-lo, mas a sua hora ainda não chegou. A hora de Jesus é o mistério pascal. Subamos então com Jesus a Jerusalém. Vamos escutá-lo no templo, ouvi-lo, porque ele revela a face de Deus. É a revelação do rosto do Pai. Como diz o Papa Francisco, misericordiae vultus. Jesus revela o rosto da misericórdia de Deus. Um grande abraço a você, meu irmão, minha irmã. Eu os abençoo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus nos permitir.